Tópico 12. A ideia é conversarmos um pouco, aproveitando que tratamos das condições do empregado comum, do artigo 3º da CLT, e voltando à ressalva que fizemos, que a reforma trabalhista criou um novo tipo de empregado, o empregado intermitente, que envolve aquela questão do requisito do empregado comum, que é a não eventualidade. Aqui é o artigo, ora posto 452A, que fala do contrato de trabalho intermitente, portanto do empregado assim dito intermitente, e que essa situação também vem caracterizada um pouquinho antes no 443, parágrafo 3º, também introduzido pela Lei da Reforma. Lá se diz que o contrato de trabalho intermitente, a prestação de serviço com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinadas horas, dias, vezes, ponto. Isso significa dizer que aquele requisito que tratamos do artigo 3º da não eventualidade, aqui ele é balançado, para dizer o mínimo, arranhado, na medida em que, por lei, se cria um empregado que é intermitente, que pode não ser exatamente permanente. Basta ver que ele pode ficar até 2 meses sem realizar qualquer atividade e ainda assim ser considerado empregado. Essa figura, quem sabe, atende àquela situação dos profissionais que não tinham nenhuma segurança, estavam completamente à margem da proteção, como garçons, como fotógrafos esporádicos, porque imagine um restaurante que de segunda a sexta atende 30 pessoas e no sábado e no domingo atende 300 pessoas. Por óbvio que vai precisar no fim de semana mais garçons, e esses garçons não podem ser contratados permanentemente para ficar todos os 5 dias da semana praticamente parados. Então é nesse sentido, atendendo essa necessidade, que traz essa figura mais frágil, sim, com menos direitos do trabalhador empregado intermitente, mas traz alguma proteção, notadamente a proteção previdenciária. Veja-se que antigamente eram chamados de realizadores de bico, chamados numa noite, recebiam o valor e ponto. Se na saída do buffet que serviram ou do trabalho que fizeram sofressem um acidente ainda no trabalho, simplesmente não tinham qualquer proteção. Então, nesse sentido, um avanço interessante que dá proteção a quem não tinha proteção alguma. Mas veja, fala-se também da possibilidade desses trabalhadores ficarem às vezes até 2 meses sem nenhum trabalho, portanto sem rendimentos e sem recolhimento previdenciário. Situações novas que a reforma nos trouxe, que nós temos todos que ainda interpretar e ver como os tribunais vão manejar estas questões. Pois ainda então, voltando ao 452A, esse artigo que rege o contrato de trabalho do intermitente detalha a forma com que se faz e a maneira com que deve ser realizado, inclusive tratando de uma exceção, que e não é a única, mas é a obrigatoriedade de forma no direito do trabalho. Este contrato tem que ser por escrito, como deve ser por escrito também o do trabalhador empregado temporário, com algumas exceções, porque a regra do direito do trabalho é que os contratos não tenham não tenham forma obrigatória para que surtam seus efeitos. A sua existência é suficiente para a atração das regras e dos direitos correspondentes. Ainda aproveito para realçar um pouquinho a questão dos prazos, que a regra é a indeterminação de prazo. O ideal é que toda a sociedade caminhe com contratos que lhes deem sustento e possam pensar nesses termos e, portanto, a regra da indeterminação é bastante importante. As pré-determinações ou os prazos pré-determinados são exceção no direito do trabalho. E como consequência maior desta indeterminação ou pré-determinação, uma delas, a mais significativa, é a obrigatoriedade de, no prazo indeterminado, comunicar a outra parte se houver interesse de rescisão unilateral e imotivada desse contrato. Isso é o conhecido, não exclusivo do direito do trabalho, mas aqui inafastável, nos prazos indeterminados, aviso prévio. Obrigação que ambas as partes têm dessa comunicação, a parte outra, no sentido de que não pretendem dar continuidade
a esta relação. Então, o trabalhador intermitente, junto com uma série de outras normas, a reforma trabalhista foi profunda, a reforma trabalhista mexeu na CLT de uma maneira muito firme, dando atualização, era preciso fazê-lo, mas realmente sensibilização de direitos houve, há novas questões que não se sabe exatamente como elas vão ser interpretadas pelos tribunais, e quem sabe aí um par de anos tenhamos algumas definições. Mas seguimos, infelizmente, com indefinições, porque há questões de discussão de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, há questões de aplicação da própria lei, o que caberá, esta estabilidade será dada, caberá então ao Poder Judiciário.